claras também. Pode falar. Eu admiro muito a vida, Rádio Vida, alô? Ou arrebatamento da igreja, irmãos, é uma coisa muito séria, porque muitas vezes tá certo que nós podemos pregar o batismo de santo, avivamento e tudo mais, nunca esquecer desse grande assunto que vem chamar a atenção da igreja, ou seja, despertar. Esse aqui se chama assim, o despertamento da igreja, é o arrebatamento da igreja. Hoje, né, irmão, que nós estamos pregando, eu observei aqui esse versículo 30 do capítulo 24, né, que nós vemos aqui, quando ele diz aqui, olha, então aparecerá no céu, né, o sinal do Filho do Homem. Isto nos alegra muito, irmão. Glória a Deus, verdade. Nos alegra muito o sinal do Filho do Homem, né? Quer dizer, vindo, quer dizer, em espírito, e nós, em meditar na palavra de Deus, nós já vimos, ou seja, o sinal do Filho do Homem através dos acontecimentos. Isto aí já é relacionado na vida em glória. Vida em glória. Porque aqui, olha, irmão, na sua irmão Kelly, em 1 Tessalonicenses 4,17, Jesus vem até as nuvens para levar os seus. Dos ares ele os levará. Zacarias 14,4 diz assim, o Senhor vem e pisará na terra. Ora, Verdade. os precipitados, os que interpretam precipitadamente, dirão, encontrei uma contradição na Bíblia. Ora, o apóstolo Paulo diz que Jesus virá até as nuvens e arrebatará a igreja. E Zacarias diz que o Senhor colocará os pés na terra. Exatamente, queridos irmãos, é a distinção, é a diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda em glória. No arrebatamento, o olho nenhum verá. Na vinda em glória, todo olho verá. Na vinda, no arrebatamento, Jesus virá até as nuvens do céu. Na vinda em glória, Jesus colocará os pés lá no Monte das Oliveiras. Então, eu só estou colocando esses poucos versículos, mas existem muitos versículos que mostram claramente a distinção do arrebatamento da vinda em glória. Portanto, todos nós que servimos a Deus, todos nós que amamos a Jesus, todos nós que somos cristãos, nós precisamos estar andando em santidade diante de Deus, sem hipocrisia, sem exterioridade, sem demagogia, mas sermos verdadeiros cristãos, convertidos, homens e mulheres de Deus, aguardando a vinda de Jesus, crendo na volta iminente de Jesus, acreditando nas profecias bíblicas, acreditando que Jesus breve virá para arrebatar a sua igreja. Você que está sofrendo, você que está passando por grandes problemas, meus queridos, o tempo de sofrimento vai acabar quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. O sofrimento na terra é perene, não é eterno não. Então você precisa estar firmado com Jesus, firme nas mãos do Senhor, nos caminhos do Senhor, porque a qualquer instante a trombeta vai ecoar e os salvos em toda parte do mundo serão arrebatados pelo Senhor para morar no céu com Cristo para toda a eternidade, irmão Kelly. Glória a Deus, verdade. O irmão estava falando aí de Zacarias capítulo 14, né, quando o Senhor pisará, né? Um versículo muito interessante é esse versículo 12 aqui, que alguns céticos eles falariam há 100 anos atrás que é uma coisa meio impossível. Veja o versículo. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Você sabe o que aqui está se referindo com relação a esse efeito físico que está sendo falado aqui? Basta vocês olharem a história.
Quando os Estados Unidos lançaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, aconteceu justamente isso com os japoneses. Realmente, os japoneses, e até hoje, há vítimas que relatam isso. Houve um relato de um japonês, inclusive num determinado documentário, que é impressionante. Ele disse que ele foi uma das vítimas, mas houve vítimas em que na pele delas nascia larvas de mosca. Ou seja, as pessoas aqui, elas foram atingidas pela radiação. O que eu acredito, é apenas uma tese, é de que as próprias armas nucleares que os homens vão lançar contra Jerusalém, na verdade, serão lançadas contra eles próprios. Aí por quê? Porque Jesus, certa vez, ele falou o seguinte: aquele que aquele que mata pela espada morrerá. Né? Obviamente. E já pensou isso? 100 anos atrás, mas isso aqui não existe. Agora Deus permitiu o invento da bomba atômica para saber que as escrituras são verdadeiras. Irmão Kelly, no próximo programa, né, de quinta-feira, vamos abordar, irmão Kelly, eu quero que você peça isso com o irmão Manuel Soares, sobre a doutrina da morte e do estado intermediário. Né? Pois não. Sobre a doutrina do juízo, porque tem muita gente que ainda tem dúvida, né? Por exemplo, hoje quando morre uma pessoa em Cristo Jesus, o seu corpo vai para o pó da terra, mas o espírito é conduzido pelos anjos para o paraíso, não é verdade? Então, meus amados irmãos, no próximo programa de quinta-feira, vamos falar sobre isso aqui. Mas eu quero falar ainda Kelly, sobre isso aqui. Temos ainda 7 minutinhos. A convicção da vinda de Jesus, a certeza. Ora, o próprio Jesus afirma categoricamente que vai retornar. É em João 14:3 mesmo está escrito, né? Você pode ler que Jesus virá para o seu povo, né? E Apocalipse 22:20 diz assim: certamente cedo venho. Irmão, e a dúvida que a nossa irmã Dalva, lá de Altra Nunes, agora ligou, sobre o que ela estava ouvindo, ela é nova convertida, e ela queria saber, eu disse: irmãos, a respeito do arrebatamento, então, os que morreram, aí eu disse, existe os que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo. Os que morreram com Cristo hão de ressuscitar. É verdade. São os primeiros. São os primeiros. São duas ressurreições. Um antes do milênio e outro depois do milênio. Não é verdade? Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? Primeiro. Os que estiverem vivos, fiéis ao Senhor, serão transformados. Resultado: os mortos ressuscitados com os vivos transformados em um cortejo serão levados pelo Espírito Santo para entregar a Cristo nos ares. Glória a Deus. É verdade, irmão? Amém. Então, se você morreu com Cristo, irá ressuscitar para ser levado. Porque é o seguinte, como eu falei aqui, quando a pessoa morre em Cristo, morreu servindo a Deus, o seu corpo vai para a terra, mas o espírito para Deus, para o paraíso. Na vinda de Jesus do arrebatamento, ele trará o seu espírito, ressuscitará o seu corpo, enxertará o espírito seu no seu corpo. É interessante. Isto aqui é Bíblia. Isto aqui é uma verdade incontestável. Os incrédulos não acreditarão. Os céticos não acreditarão. Nem mesmo alguns crentes não acreditam nisto. Mas também não nos importa. Não é verdade? A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. O que Jesus falou é a verdade. A Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus. Com certeza, inclusive em termos arqueológicos, em termos históricos, você tem a Bíblia como um elemento histórico absolutamente confiável. Vou dar um dado rapidinho e é muito interessante. É sobre cópias do Novo Testamento. Existe mais de 5.000 cópias do Novo Testamento em grego. Certo? Só em grego. Porque se você for contar as outras traduções, vai dar mais de 15. Aí, o pessoal é incrédulo. Não acredita, não sei o que. Platão,
que tinha 4 cópias no mundo, ninguém discute a autenticidade. É verdade. Esta é a discrepância incrédula de determinados acadêmicos. Olha, é verdade. Estamos já no final do programa, não, Kelly? Só de um dado importante da veracidade da Bíblia. Isaías profetizou que Israel sairia de uma situação complicadíssima. Ora, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele diz que Israel fugiu como um avião, como uma águia de uma situação caótica. Ora, isto, observe bem, 700 anos antes de Cristo nascer. Isso cumpriu-se agora na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando o mundo árabe cercou Israel e os jornais da época diziam, e os noticiários, que Israel seria fragorosamente derrotado. O que aconteceu? Um avião israelense saiu rasteiramente, os radares dos árabes não detectaram um avião de Israel, ele deu um voo rasante, voou por trás e destruiu os árabes. Israel escapou. Veja a veracidade, a autenticidade, a canonicidade da palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Protagonizando, inclusive, um dos ataques mais bem-sucedidos de toda a história. Tanto em 67 quanto em 48. Não tem mais tempo, eu iria dar outros dados. Mas Deixa para quinta-feira, meu filho. Exatamente. Final de programa. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ecos do Calvário. Algemas caíram das minhas mãos, quando Cristo na cruz por mim expirou. Todo laço caiu, hoje sou feliz. Canto louvo, exalto ao meu Criador. Milhares de bênçãos vou receber todo dia enquanto aqui viver. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é só aceitar. Cantar,